Após acesso, Santos vai às compras. Tia Leila explica por que desistiu da contratação de Gabriel. Próximos presidentes do Flamengo dizem: Wesley só sai após o Mundial. Oscar já avisou aonde vai jogar em 2025. E tem um pouquinho mais de coisas ainda, viu, amigos? Fala, galera rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. Como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum, e deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. O cenário do futebol brasileiro, ele vem sendo vivido da seguinte forma. Alguns poucos clubes têm uma situação financeira saudável. O restante, endividado. Quando a dívida chega no teto, normalmente vira SAF. É assim a tendência natural do futebol brasileiro. Nos últimos anos, a gente tem visto essa transformação acontecendo de uma maneira até um pouco maior. Afinal de contas, hoje no Brasil já tem alguns times que se transformaram em SAF e estão trabalhando dessa forma, exclusivamente por causa de dívida que tinham anteriormente. Esse, inclusive, é o caso do Internacional, que ocorreu um debate ainda essa semana sobre essa possibilidade. Até então, era algo descartado. Inclusive, o Internacional teve eleições para presidente nessa semana e parece que o novo mandatário já tem isso como certeza na cabeça. Com uma dívida de mais de R$1 bilhão, porque isso vem acontecendo com a maioria dos times no Brasil, ele não vê outra alternativa que não a transformação de clube em sociedade ou SAF. Ele, inclusive, nesse debate, encerrou a troca de ideias com a seguinte frase, talvez essa foi a mais emblemática que me chamou a atenção para essa notícia. Abandonem o saudosismo em prol de soluções financeiras. Quando se chega a extremos, e olha que o Internacional tem estádio próprio, teoricamente é um time de muitas conquistas, aliás, não é teórico, é prático, um time ganhador, um time de história que, infelizmente, tem que partir para o processo que, no entendimento deles, é julgado como correto. Essa será a tendência do futebol nos próximos anos? Porque o que a gente está observando ao longo desses últimos que se passaram é exatamente o apego. Tô devendo? Tô com uma situação complicada? SAF. Não é verdade? Sim. A gente vê a torta e direita. O Flamengo, que vem com uma situação financeira legal, falando sobre essa possibilidade, principalmente com Rodolfo Landim. E, mais uma vez, a gente vê um grande clube partindo para esse caminho. Será a tendência do futebol? Bom, galera, seguindo com as notícias, o STJD puniu Bruno Henrique com 2 jogos de suspensão. Sendo assim, amigos, até o momento, o jogador não enfrenta o Cuiabá na quarta-feira. No entanto, a defesa de Bruno Henrique entrou com um pedido de efeito suspensivo para que tenha aí um novo julgamento do caso. E caso seja aprovado, ele poderia voltar a jogar até a nova audiência. Só para recordar, amigos, a punição de Bruno Henrique foi em cima daquele lance, né, que aconteceu no jogo contra o Corinthians, que ele foi expulso por uma entrada bruta ali no Mateuzinho. Ele já cumpriu um jogo de suspensão, pois não enfrentou o Atlético Mineiro no jogo da ida pela final da Copa do Brasil.
E agora resta mais um aí para ser cumprido. Vamos aguardar aí para ver se sai a tempo esse efeito suspensivo. É o que resta, aguardar, né? Continuando com as notícias, galera, quem não viu do ano passado para esse, é o nome de Oscar, cravado em Flamengo, São Paulo interessado, Inter de Porto Alegre também interessado no passe do jogador. Só para lembrar, ele hoje está na China, no Xangai, salário aí de 10 milhões de reais por mês, uma verdadeira fortuna. Mas ele acabou frustrando os clubes brasileiros que tinham interesse na sua contratação. Aos 33 anos de idade, Oscar definiu que na China não continuará. Ele quer uma proximidade maior com a família, até com essa idade realmente tem que buscar caminhos diferentes. E está definido seu futuro. Ele já tem contrato mais ou menos formalizado com a MLS, ou seja, ele vai jogar nos Estados Unidos no ano que vem. Continuando com as notícias, a tia Leila, em entrevista, explicou o porquê desistiu da contratação de Gabriel Barbosa. A meu ver, é algo que eu penso de maneira muito parecida, sabe, galera? A coisa, segundo ela, funcionou assim. Primeiro, demorou muito para dar um ok com relação ao querer ou não, o que passou a impressão de estar aguardando outras possibilidades para aí sim resolver o seu futuro. E a gente está vendo isso até agora, inclusive, né? Aí ela falou, não vou entrar em leilão e muito menos pagar um valor descabido totalmente fora da realidade do clube. E nem vou servir como moeda para barganha. Ainda ontem a gente falou aqui no canal exatamente sobre isso. É o que mais me preocupa. É estar sendo todas essas informações jogadas no ventilador e de repente o intuito é somente um. Aumentar o tempo, aumentar o valor e galera, pelo amor, vamos entender isso. Continuar a mesmice. E isso me preocupa demais. Se for para jogar bola, caso aconteça, de continuidade no Flamengo, porque tanto se fala, e vocês sabem que hoje o que é verdade pode ser amanhã mentira, e o contrário também. Então é muito bom a gente prestar atenção em todos esses detalhes envolvendo essa negociação para não se ter, no final, esse único objetivo, que para mim, nesse caso, seria frustrante. Com certeza. Bom, galera, ainda falando de Gabriel Barbosa, depois que anunciou que deixará o Flamengo no fim do ano, muitos clubes começaram a sondar ainda mais a situação de Gabigol. Dentre eles está o Santos, que também aparece na disputa. Em entrevista ontem, o presidente da equipe, Marcelo Teixeira, contou aí os bastidores da conversa que teve com o staff de Gabigol. Segundo ele, antes mesmo de confirmar aí o acesso do clube à Série A do ano que vem, já estavam conversando. Claro que sem nada de oficializar uma proposta naquele momento. Depois que foi confirmado o acesso deles, aí sim, eles encaminharam a proposta para o staff de Gabigol para ele poder aí analisar essa proposta. E segundo Marcelo Teixeira, a resposta foi que até dezembro eles vão analisar todas as propostas que estão recebendo e só depois tomar uma decisão. Mas também disse que falaram para ele que o Santos está no páreo. Sacaram, galera? Tá vendo bem o que está acontecendo? Se de repente o Cruzeiro mandou uma proposta de 3, 4 anos com salário ali em torno de mais ou menos 2, 3 milhões de reais por mês, se o jogador realmente já tem o seu futuro definido, ele já tinha encerrado qualquer tipo de negociação. Por que continua aberto se o valor e o tempo atende totalmente ao que ele está pedindo? Continuando com as notícias, Mengão tem eleições agora no início de dezembro. Mengão tem várias competições em 2025. Mengão tem jogadores que estão aparecendo com extremo brilho no elenco, vindos da base. Mengão tem Mundial de 25. Ai, o que tem a ver tudo isso?
Ah, tem muito. Pelo seguinte, o Wesley não cansa de atender a porta com propostas interessados em sua contratação. Inclusive o staff falou que são vários os clubes que vêm demonstrando interesse no jogador. De novo, vou repetir, o Flamengo rejeitou uma proposta de 20 milhões de euros. Mesmo assim, o Flamengo também entende que precisa negociar jogadores. Até porque 2024 o Flamengo só comprou. O Flamengo não vendeu. Os jogadores que saíram, a gente sabe, é com participação em porcentagem e os valores de um ou outro caso é ínfimo, pequeno, para a realidade das necessidades que o Flamengo tem. Tendo tudo isso em vista, tanto o BAP quanto o Dunche, que são os principais candidatos a concorrer à presidência do Mengão, agora no próximo mês, têm uma coisa em comum: vender é preciso. Porém, eles pensam mais ou menos igual. Por quê? Somente após o Mundial. Por quê? Primeiro, o Flamengo precisa de um elenco forte. Segundo, de repente, pode vir com boas atuações e a valorização ser ainda maior. Inteligente isso? Até acho, porque pela tendência natural, a gente até espera que isso aconteça, tem casos que são totalmente contrários. É a evolução do jogador e de outros também irem se elevando. O que você pensa a respeito? Se aparecer uma proposta de 25 milhões de euros, você vende? Ou você também faria como está fazendo o BAP e o Dunche nas entrevistas? Seguraria para ver se consegue uma valorização maior? Uma coisa é fato, negociado, eu basicamente não tenho dúvida, vai ser. Não tem como segurar. Não tem. Não é? Até por necessidade financeira do Flamengo. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem... Juntos... somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente semana a todos nós, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas. Tchau, tchau.